Olá, boa noite. Boa noite. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, é preso acusado de comandar esquema de compra de votos. Antes de ser levado para um presídio, ele se sentiu mal e vai passar a noite em um hospital. Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, presta depoimento e diz que não sabe a origem do dinheiro usado para pagar seu cartão de crédito internacional. E de onde provinham esses valores usados para pagar o cartão de crédito? Não faço a menor ideia. Protestos de servidores do Rio contra pacote anticrise terminam em confusão. Houve confronto entre polícia e manifestantes em frente à Assembleia Legislativa. Em Brasília, dezenas de manifestantes invadem o plenário da Câmara dos Deputados. Eles provocaram tumulto e pediram a volta da ditadura militar. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, eu converso com um time de humoristas que vão falar pra gente como é viver de comédia aqui no nosso país. Zé Armando Vanucci conta tudo sobre os bastidores da TV e no musical. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e conquista cada vez mais fãs com seu pop contagiante. Comigo, aqui no palco, Sam Alves. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô esperando. Polícia Federal prende o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. A prisão é por tempo indeterminado. Garotinho responderá na justiça por crimes eleitorais. Antony Garotinho é um dos investigados na Operação Chequinho. Ele é suspeito de usar o programa social Cheque Cidadão para a compra de votos em Campos dos Goytacazes, na eleição de 2016. Atualmente, ele é secretário de governo da cidade. A mulher dele, Rosinha Garotinho, do PR, é a prefeita de Campos. Na decisão que determinou a prisão, o juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da Vara Eleitoral de Campos, disse que Garotinho se associou a diversos outros personagens, incluindo vereadores e outros agentes públicos, de forma estável e permanente, com a intenção de praticar milhares de vezes o crime de compra de votos. Segundo o magistrado, os votos eram comprados por Garotinho e seus aliados, por meio do aumento do número de famílias beneficiadas pelo programa, que concede benefício de R$ 200 a famílias de baixa renda. Para o juiz, Garotinho comandava o esquema eleitoral com mão de ferro e era ele, de fato, o prefeito de Campos. A operação da Polícia Federal começou em setembro. Desde então, já foram presos vereadores, eleitores e outros envolvidos no caso. Todos já foram soltos. Antony Garotinho já passou por diversos partidos e atualmente é filiado ao PR, Partido da República. Ele já foi prefeito de Campos, governador do Rio e deputado federal. Em 2002, concorreu à presidência da República pelo PSB e terminou a disputa em terceiro lugar. A defesa de Garotinho alega que a prisão é ilegal e que vai entrar com pedido de habeas corpus. Na decisão da prisão de Garotinho, o juiz cita ainda casos de coação de testemunhas e afirma que a compra de votos se dava em benefício de candidatos a vereador apoiados por Garotinho, a fim de manter o poder dele na cidade. À tarde, antes de ser transferido para Campos dos Goytacazes, Garotinho passou mal. Segundo os advogados do ex-governador, ele tem pressão alta. Garotinho foi levado para um hospital, onde vai passar a noite.
Manifestantes derrubaram grades de proteção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em mais um protesto contra o pacote de ajuste do governo. Os deputados começaram a discutir hoje as medidas. A polícia usou gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar os manifestantes e montou uma barreira formada por homens da tropa de choque para impedir a invasão da Assembleia. A PM Carioca contou com o apoio de tropas da Força Nacional a pedido do governador Luiz Fernando Pezão. São cerca de 500 homens. O efetivo vai permanecer pelo menos 15 dias na cidade. Dentro da Alerj, os deputados começaram a discutir o pacote de ajuste do governo. O presidente da casa, Jorge Pisciani, do PMDB, afirmou que mais cedo a mesa diretora da Assembleia e líderes se reuniram com representantes de sindicatos. Os trabalhadores pediram a retirada de todos os projetos do pacote de medidas. Ao falar sobre os distúrbios, o governador Luiz Fernando Pezão disse que a violência não traz benefício e que as medidas não são para prejudicar e precisam ser discutidas. Eu tenho que me precaver e colocar para o servidor, para a sociedade, a dificuldade que a gente tem hoje, com a receita que tem hoje e com o decréscimo que está tendo na arrecadação, que não está se recuperando, a dificuldade que a gente tem para 17 e 18. Por isso, as medidas têm que ser discutidas dentro do Parlamento, dentro da Assembleia Legislativa. E que, se forem questões federais, vão ter que ser discutidas dentro do Congresso Nacional. A violência não vai trazer nenhum benefício, depredação de prédio público, não traz nenhum benefício para esse momento. O pacote inclui 21 projetos de lei, incluindo cortes de gastos, extinção de programas sociais, aumento de impostos e elevação na contribuição previdenciária dos servidores públicos. Na semana passada, o plenário e gabinetes da casa foram invadidos por manifestantes. Um grupo depredou salas, rasgou documentos e quebrou móveis. Na manifestação, uma pessoa ficou ferida e 2 policiais que estavam fazendo a segurança do lado de fora do prédio da Assembleia Legislativa deixaram o cerco e se juntaram aos manifestantes. Eles teriam deixado a segurança no momento em que outros policiais atiravam bombas de efeito moral contra os manifestantes. E teve confusão também em Brasília. Um grupo de cerca de 50 manifestantes invadiu o plenário da Câmara pedindo intervenção militar no Brasil. O grupo invadiu o plenário e quebrou uma porta de acesso. Um homem chegou a cuspir num dos seguranças, o que iniciou um tumulto. Os jornalistas que estavam no plenário foram obrigados a sair. O primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, e outros deputados negociaram a desocupação do espaço. O grupo apresentou um manifesto no plenário que pede também o fim de supersalários a servidores públicos e das aposentadorias com valores elevados. Eles estão entregando o nosso país aos bandidos, entendeu? A nossa riqueza está indo embora. A invasão do plenário da Câmara dos Deputados atrapalhou os trabalhos da comissão especial que analisa o projeto de lei que trata de medidas de combate à corrupção. A reunião, que estava marcada para as 4 da tarde, formalmente só poderia ocorrer depois de 2 sessões plenárias. O relator do projeto, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, precisa apresentar as alterações feitas em seu relatório final, entre elas a retirada do item que previa crime de responsabilidade para juízes e integrantes do Ministério Público. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, diz que não tinha motivos para desconfiar da origem dos recursos de sua conta no exterior. O depoimento durou cerca de 20 minutos. Cláudia Cruz só respondeu às perguntas formuladas pela defesa e se negou a responder os questionamentos do juiz Sérgio Moro. Eu vou responder apenas as perguntas dos meus advogados. Ela é ré em Curitiba, acusada dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionadas a desvios da Petrobras. De acordo com as investigações, Cláudia Cruz foi favorecida com parte de uma propina milionária supostamente recebida por Cunha. O dinheiro, segundo a Lava Jato, foi um pagamento ilícito pela viabilização da aquisição pela Petrobras de um campo de petróleo na África.
A defesa de Cláudia Cruz afirma que ela tinha ciência da conta aberta em seu nome no exterior, mas que nunca teve motivos para desconfiar da origem dos recursos que vinham do marido. A senhora nunca assinou papéis para abertura de uma conta no exterior? Eu assinei vários papéis. Se eram de um cartão ou de uma conta, eu não sei. Quem lhe apresentou esses papéis? Meu marido. E a senhora não perguntou para ele que eram aqueles papéis? Não perguntei. Por quê? Porque eu confio, sempre confiei e confio plenamente nele. Então, a senhora tinha algum motivo para desconfiar dele? nenhum motivo. Ela afirmou ainda que usava um cartão de crédito internacional. Os meus filhos, com o Eduardo, estudaram e estavam para estudar fora, e isso era para exatamente custear os gastos dos estudos e gastos de consumo. E quem pagava a fatura desse cartão de crédito? Meu marido. Tá, e de onde provinham esses valores usados para pagar o cartão de crédito? Não faço a menor ideia. Após o depoimento, Cláudia Cruz visitou o marido na sede da Polícia Federal. Ele está preso desde o dia 19 de outubro. Por falta de quórum, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado cancelou a sessão de hoje que iria analisar a redução do número de parlamentares no Congresso e também o fim do foro privilegiado para políticos e autoridades. Para abrir a sessão, era necessária a presença de pelo menos 6 dos 27 integrantes da comissão. O relator do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, afirmou que os parlamentares não podem mais fugir deste tema. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A realidade brasileira está cada vez mais inacreditável. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deveria ter votado um projeto que acaba com o foro privilegiado para políticos e autoridades. Faltou quórum. A comissão tem 27 membros, com 6 já daria para abrir a sessão, mas nem mesmo esse quórum michuruca de meia dúzia de senadores foi alcançado. Por quê? Basta olhar ao redor para descobrir. A bandalheira política passou a dar cadeia e suas excelências não querem ficar ao alcance de procuradores e juízes na primeira instância do judiciário, agora mais rápida e severa. É contra esse pano de fundo que os senadores se esquivam de votar o fim do foro privilegiado. Hoje mesmo foi em Cana, no Rio de Janeiro, Antony Garotinho, ex-governador, ex-deputado, foi preso sob a acusação de comprar votos na eleição municipal que acabou de acontecer. Em Curitiba prestou depoimento Cláudia Cruz, mulher do agora presidiário Eduardo Cunha. Os senadores olham em volta e concluem que não é hora de acabar com o privilégio de ser julgado pelo STF, cuja lentidão rima com prescrição. No Brasil, a igualdade existe apenas até certo ponto. Todos são iguais, por exemplo, perante a dívida pública. Boa noite. Lava Jato bloqueia R$700 mil da conta de advogado foragido. O Banco Central informou aos investigadores da Lava Jato que encontrou apenas este valor nas contas de Rodrigo Tacla Duran. A quantia é bem inferior aos R$20 milhões que o juiz Sérgio Moro mandou confiscar. O advogado foi alvo da última fase da Lava Jato e tem um mandado de prisão expedido contra ele. Segundo a Polícia Federal, Duran está foragido no exterior. Ele possui dupla cidadania, a brasileira e espanhola, e já integra a lista vermelha de procurados da Interpol. De acordo com o Ministério Público Federal, Duran e o lobista Adir Assad foram responsáveis por lavar cerca de R$50 milhões de recursos ilícitos de empresas investigadas na Lava Jato, entre elas Odebrecht, Mendes Júnior e a UTC. Assad está preso em Curitiba. Ele já foi condenado na Lava Jato por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, apenas de 9 anos e 10 meses de reclusão. A comissão do Senado que apura os supersalários acima do teto dos servidores públicos se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, em Brasília. Além da ministra Carmen Lúcia, também estiveram no encontro os presidentes dos 5 tribunais superiores do país. A relatora da Comissão Especial dos Supersalários, senadora Cátia Abreu, do PMDB, falou sobre a decisão que o Conselho Nacional de Justiça deve tomar a respeito da liminar, que tornou automático o chamado efeito cascata, que é o aumento do judiciário toda vez que se reajusta ao salário de um ministro do Supremo.
A senadora acredita que essa vinculação deve cair para que esses reajustes não sejam mais automáticos e sim decididos por lei pelas assembleias legislativas e dentro de um limite de acordo com o orçamento dos estados. Atualmente, o teto do funcionalismo público é de R$ 33.700. A comissão foi criada na semana passada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e é vista por alguns representantes do Judiciário como uma retaliação por causa das investigações contra políticos. Renan nega. Eu acho isso uma tolice. Como é que entidades de magistrados de primeira e de segunda instância fazem notas atribuindo responsabilidade a alguém porque quer impedir que outros de todos os poderes recebam mais do que o que a Constituição permite. Se fazem isso para inibir o Senado Federal, definitivamente eles não vão inibir o Senado Federal. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes bateram boca em sessão do Supremo. A confusão começou quando Lewandowski questionou um pedido de vista feito por Gilmar Mendes em um julgamento. Perdão, pela ordem. O ministro Gilmar Mendes já não havia votado? Eu tive a impressão que acompanhou a divergência. Depois votou o ministro Marco Aurélio e Sua Excelência está abrindo mão do voto já proferido? Sim, ele pedindo vista. Exatamente. Está vendo um pouco inusitado isso. Mas... Não. Gilmar respondeu. Vossa Excelência fez coisas mais heterodoxas aqui. Lewandowski retrucou. Eu, graças a Deus, não sigo o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Gilmar, então, lembrou da votação do impeachment no Senado. Ao ministro... Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse. Em agosto, Lewandowski permitiu fatiar a votação do impeachment. Com isso, apesar da condenação, Dilma Rousseff pôde continuar exercendo funções públicas. Porque isso não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, precisou intervir e encerrar a discussão. Andrade Gutierrez assina acordo de leniência com o CAD e admite cartel nas obras da usina de Belo Monte, no Pará. O acordo foi firmado em setembro, mas só foi divulgado hoje. A investigação do CAD é um desdobramento da Lava Jato. Segundo o órgão, a empreiteira apontou também a participação da Camargo Corrêa e da Odebrecht no esquema. A denúncia mostra que as negociações entre as construtoras começaram em 2009 com a divisão dos consórcios que disputariam o leilão da hidrelétrica. Procurada, a Odebrecht não quis comentar o assunto e a Camargo Corrêa não respondeu. A construção de Belo Monte é o maior projeto elétrico do país, com investimento estimado em quase 29 bilhões de reais. A conclusão da obra está prevista para janeiro de 2019. O presidente Michel Temer oferece, neste momento, um jantar a cerca de 60 senadores para pedir ajuda na aprovação da PEC que limita os gastos públicos. A estratégia de Temer de oferecer jantares a parlamentares para pedir apoio à PEC já foi adotada quando a proposta ainda estava em análise na Câmara. O texto de emenda à Constituição já foi aprovado pelos deputados e também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Cabe agora ao plenário do Senado votar a medida em 2 turnos. A PEC 241 determina um novo teto para os gastos da União pelos próximos 20 anos. O prefeito eleito João Dória, do PSDB, se reuniu hoje com o prefeito Fernando Haddad, do PT, em mais uma etapa da transição de governo. E à tarde, Dória anunciou a criação de um comitê de enchentes em parceria com o governo Alckmin. O grupo de trabalho que acaba de ser criado conta com representantes dos bombeiros, da Defesa Civil, da CDHU, da Sabesp, da Eletropaulo e do DAEE, o Departamento de Águas do Estado. O maior objetivo é afinar a comunicação entre a Prefeitura e o Governo do Estado no combate e prevenção às enchentes aqui na Grande São Paulo, principalmente agora com a chegada do verão. A meta é construir 21 piscinões, alguns na região do centro expandido de São Paulo, como nos bairros de Moema
Moema, Sumaré e da Avenida Brasil, e outros na periferia, como no Piqueri, em Pirituba, no córrego Ticoatira e também na Vila das Belezas, na zona sul da cidade. Durante a coletiva, vários temas foram abordados. Um deles foi justamente a parceria entre a Prefeitura e a Eletropaulo, que pertence ao governo do estado, no trabalho de prevenção a quedas de árvores aqui em São Paulo e também na prevenção de queda de energia. A Eletropaulo vai ter uma ação integrada, ampla, com uma quantidade expressiva de funcionários, automóveis e equipamentos nas áreas mais atingidas pelas chuvas de verão, com o objetivo de realizar essas podas preventivamente e alguma ação que eventualmente seja necessária, esperamos que não, mas de algum acidente que possa ocorrer, em comum acordo com a Defesa Civil. Em delação premiada, Cássio Chebab, suspeito de chefiar a máfia da merenda, reafirma que o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, e o deputado federal Duarte Nogueira, recém-eleito prefeito de Ribeirão Preto, ambos do PSDB, receberam propina no esquema. Chebab era esperado na sessão da CPI da merenda hoje, mas não compareceu. O conteúdo foi divulgado pela rádio CBN. Em depoimento, Cássio Chebab disse que servidores públicos Duarte Nogueira e Fernando Capês receberam cerca de R$ 1.300.000 de propina em contratos firmados entre a Secretaria da Educação e a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Questionado pelo desembargador Sérgio Rui sobre o esquema de distribuição de propina, Chebab afirmou que toda a venda para o governo estadual teria que passar pelo escritório de advocacia Paciello, que pertence à cunhada de Marcel Ferreira Júlio, tido como lobista do esquema. Ainda segundo Chebab, boa parte da Secretaria de Educação estava envolvida no esquema de propina. Hoje, ele era esperado para depor a CPI da merenda, mas não compareceu. O depoimento mais importante do dia seria o de Cássio Chebab, ex-presidente da COAF e suspeito de chefiar a máfia da merenda. Em 24 de agosto, Chebab compareceu à CPI, mas ficou calado e se recusou a responder às perguntas dos deputados. Agora, a reconvocação dele já foi aprovada e deve acontecer já na semana que vem. A defesa de Chebab enviou um e-mail para a CPI justificando a ausência do depoente. O primeiro depoimento do dia foi de Célia Falótico, ex-chefe da coordenadoria responsável pela integração dos setores da Secretaria Estadual da Educação. Célia afirmou que só depois da deflagração da Operação Alba Branca, ela percebeu que havia irregularidades em contratos da Secretaria com cooperativas. A nutricionista Silvia Lancelotti foi a segunda a depor. Segundo ela, sua responsabilidade era avaliar os produtos e os editais eram usados como referência. No fim da reunião, houve tumulto quando um grupo pequeno de estudantes que acompanhava a sessão foi retirado pela Polícia Militar após hostilizar a bancada tucana. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, disse que as acusações de Chebab são absurdas. Ele ainda afirmou que não conhece o escritório de advocacia Paciello. O deputado federal Duarte Nogueira afirmou que as investigações jamais apontaram para ele e o que houve foram mentiras sem provas. Nogueira afirma que já foi inocentado pela Corregedoria Geral. Procuradoria-Geral da República denuncia o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Agora, cabe ao ministro Teori Zavascki, do STF, notificar o senador para ele apresentar a defesa. Só depois da manifestação da defesa, Zavascki vai decidir se aceita a denúncia, o que transformaria Nogueira em réu. O senador é investigado desde junho de 2015, quando foi citado na delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC. Pessoa diz que pagava propina a Nogueira em troca de vantagens políticas. Ciro Nogueira ainda não se manifestou. Imagens de câmera de segurança mostram um momento em que um homem invade o apartamento da jovem Edna Amaralina da Silveira. A polícia suspeita de que o homem que aparece nas imagens seja o ex-namorado dela. O crime aconteceu no sábado. As imagens do circuito interno do prédio registraram o momento em que o jovem que estava com Edna no apartamento entra. Pouco depois, um homem, que seria o ex-namorado Hugo Alexandre Gabrich, também entrava no edifício.
Esse homem faz um entregador de bebidas refém e o obriga a tocar a campainha. Em seguida, obrigou todos a entrarem dentro do apartamento onde aconteceu o crime. Antes de sair, o homem atira mais uma vez pela porta aberta e foge. De acordo com a polícia, Edna levou 4 tiros e morreu no hospital. O homem que estava com ela no apartamento levou 2 tiros, está internado e corre o risco de ficar paraplégico. Edna tinha chegado a entrar com uma medida protetiva contra o ex-namorado, mas ela mesma revogou o pedido alguns dias antes do crime. Em coletiva, a delegada responsável pelo caso, Giovana Valente Clemente, afirmou que o crime foi passional e que será pedida a prisão preventiva de Hugo. Nós estamos falando de um crime onde envolve sentimento. E não é uma pessoa desconhecida, foi uma pessoa que ela morou 5 anos. Aqui é muito comum acontecer na delegacia da mulher. Você pede a medida protetiva, ela é deferida, mas depois de um tempo as coisas acalmam, você volta a falar com a pessoa, às vezes a pessoa volta a se relacionar. Pelas imagens está muito claro, certeza, que o autor foi o Hugo. Setor de serviços tem queda de 4,9% em setembro na comparação anual. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o maior recuo para o mês desde 2012. Já na comparação com agosto, a queda foi bem menos intensa, de 0,3%, a segunda consecutiva na comparação mensal. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O país está tenso. A gente não precisa de muita prova disso, pois a vida está difícil para quase todo mundo. Mas hoje a gente pôde ver mais sinais dessa tensão. Os motivos são óbvios: crise econômica e revolta contra partidos e políticos. Para piorar, a crise vai passando muito devagar, tanto que mal se percebe. O ano que vem também será lento. A economia não vai crescer nem o 1,6% previsto pelo governo. Se der 1%, é lucro. Melhor do que cair mais de 3%, como neste ano e no passado. Mas é praticamente estagnação. O desemprego no final do ano que vem ainda será maior do que o de agora, prevêem economistas nessa semana. Essa crise longa, que já vai há 3 anos, está provocando explosões de tensão. Teve o caso dos aloprados que invadiram a Câmara pedindo golpe militar. São aloprados, vamos repetir, uma minoria doida. Mas quando a gente viu uma coisa dessas nos últimos quase 40 anos? Tem o caso muitíssimo mais sério do governo do Rio de Janeiro, onde há revoltas nas ruas. O governo vai esfolar o povo porque foi irresponsável e incompetente, gastando demais em salários e tirando imposto de empresas. Com a crise, ficou sem receita. Casos parecidos, mas não tão catastróficos, ocorrem também no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas. O mau humor está solto pelo país. Quase não há partidos confiáveis para organizar essa insatisfação popular. O Congresso tenta aprovar uma lei de anistia para salvar políticos corruptos de condenação e de cadeia. Os estados faliram. Mesmo com a economia melhorando um ticozinho, o desemprego vai crescer. Tudo isso ainda vai longe. Não se sabe até quando vai a paciência, que está acabando, como estamos vendo. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. E fique agora com o Rony Fon, no Todo Seu. Não perca o grande clássico do futebol debate, Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.